Forma do Bem. Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. E o nosso primeiro tema de estreia aqui do nosso quadro Forma do Bem é para falar sobre a influência da fé nos tratamentos médicos. O novo documento lançado por médicos brasileiros ratifica e detalha a importância da espiritualidade para pacientes. Para falar então sobre esse assunto, hoje aqui no Tom Maior, nós recebemos o cardiologista e integrante do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o Dr. Daniel Deissante. Dr. Daniel, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite para poder participar, conversar um pouquinho com vocês esse assunto que eu acho que é extremamente fundamental, não só para a prática médica, mas para a vida como um todo. Mas que a gente sabe que, infelizmente, é pouco praticado nas nossas rotinas. Com certeza, doutor Daniel. Então, para começar, foi um estudo publicado e feito pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, publicou esse documento sobre a relevância da espiritualidade e de atributos também como a paixão e o perdão no tratamento de diversas doenças. Doutor Daniel, conta aqui para a gente como que foi feito, elaborado esse estudo. Então, isso é um projeto que já vem vindo de bastante tempo, de que a gente percebe uma necessidade de incluir outras formas de tratar os pacientes, não só buscando unicamente a saúde física. É importante que a gente tenha um reconhecimento de que o ser humano ele é muito maior e muito mais complexo do que apenas um conjunto de órgãos funcionantes. As pessoas elas são compostas de uma parte psíquica, a sua mente, as suas emoções. Existe uma questão social que envolve todas as pessoas, onde elas estão inseridas, na sua família, na sociedade, na sua função, seja da sua profissão, qual que é a sua importância. Existe toda a questão espiritual. E é importante para quem está nos ouvindo uma necessidade de diferenciação da espiritualidade com a religiosidade. Uma coisa é você ser uma pessoa religiosa ou ter uma crença em algum dogma, alguma coisa já concretizada, com rituais, por exemplo, pela Igreja Católica, Evangélica, muçulmana, enfim, você tem uma forma de realizar essa conexão. Outra coisa é a espiritualidade, que é um conceito muito maior, mais amplo, que abrange questões transcendentais, de significado, de conexão. E aí, uma das preocupações e o estudo foi voltado justamente para ver como isso afeta a saúde das pessoas. Então, a gente pega questões, como você mesmo citou, da compaixão, da solidariedade, a própria empatia, que a gente tem conversado bastante nessa época de pandemia, de entender o sofrimento do outro e como isso pode afetar a nossa vida, a nossa saúde, e o nosso comportamento como um todo. Então, a ideia justamente é tentar mostrar, através de uma maneira mais científica, como que a gente pode dar mais saúde e também valorizar aspectos para o nosso tratamento como profissionais da área. Doutor Daniel, e como que é essa relação da espiritualidade, da fé? Qual que é a definição da fé nesse processo de intervenção médica aliado ali também à espiritualidade religiosa e para o tratamento de um paciente? Então, isso é uma coisa que a gente valoriza muito, pelos estudos. A gente, quando faz perguntas específicas para os pacientes, a gente vê que eles têm muita necessidade de falar sobre o assunto, de ser levado em consideração as suas crenças, as suas experiências e até as suas expectativas no tratamento. O que acontece é que quando isso é tocado por um profissional, é tão pouco usual na nossa prática que às vezes até o paciente ou o familiar que está envolvido acha que isso é estranho. Nossa, o médico veio aqui e veio me perguntar se eu tenho alguma fé, e será que meu caso é muito grave, Será que não tem jeito? É melhor começar a pensar em ter alguma religião ou começar a buscar alguma coisa, porque se o médico está falando isso é porque alguma coisa está errada. E não, pela própria definição de saúde, a gente sabe que é a busca do bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, a saúde espiritual ela faz parte do cuidado. Só que a gente vive numa sociedade
extremamente voltada para a tecnologia, né, para o cuidado com o corpo, e essas questões acabam sendo secundárias. Quando a gente começa a dar vazão para essas necessidades, começa a incluir, fazendo anamneses espirituais, começa a entender um pouquinho quem que é aquela pessoa além da doença, então não é o paciente do leito 5 que tem uma insuficiência cardíaca, não, é o seu fulano de tal, que tem tantos anos, que tem tal família, né, que tem tal profissão, que ele tem tal religião, como é que ele realiza aquela religião. Não, é um católico praticante, ele lê a Bíblia todos os dias, ele tem a crença no santo, enfim, qualquer religião, e como isso está afetando a sua saúde. Muitas pessoas têm uma ligação com o sagrado, digamos assim, da forma, não, se isso aconteceu comigo é porque Deus deixou, Deus quis que fosse assim, isso é uma parte do aprendizado, isso aqui é uma forma de eu evoluir, Deus está no caminho, está na segurança, então vou seguir minha vida porque isso que estava já programado para ser assim. E encara a doença de uma forma, o seu enfrentamento vai dessa forma. Outros vão pensar que pode ser uma questão de culpa. Não, porque Deus está me castigando. E isso leva muito sofrimento. Então, entender como é o que passa pela cabeça dessa pessoa, qual que é o seu entendimento, a gente pode também ajudá-lo nessa forma de enfrentar a sua doença. Então, doutor Daniel, quer dizer que dependendo da maneira, da perspectiva que esse paciente, né, encara o seu tratamento, se é uma pessoa que tem uma espiritualidade, né, encara de forma positiva, ela tem mais chances, a gente pode analisar assim, de reverter seu quadro de saúde? A gente sempre fala que existe uma forma, né, do corpo ele se organizar, e a mente faz parte do corpo. Né, como a gente entende a vida, como a gente entende esse processo, e cada ser humano é individual. Então, a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma, porque cada um é um. A gente tem que individualizar. Então, não é o mesmo remédio que eu vou dar para todo mundo, então não é a mesma forma que eu vou lidar com cada paciente. Se o fulano, um tem uma religião diferente do outro, ou se encara se isso vai ter uma diferença em termos, esse aqui curou, o outro não, aí fica além da nossa capacidade. Mas o que a gente percebe muito na prática é que a religião, ou a espiritualidade, no seu sentido mais amplo, é uma forma muito forte de se enfrentar a doença. Então, quando a pessoa tem... E aí a gente fala bastante do contexto de doenças graves, né? Eu faço parte do grupo de cuidados paliativos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E até a gente lançou, ano passado, um artigo que é sobre espiritualidade bem nesse contexto da insuficiência cardíaca no paciente com doença terminal. E é uma forma muito poderosa de enfrentamento da doença. Só que isso tem que ser levantado, isso tem que ser valorizado. Se a gente não for objetivamente falar com o paciente, investigar, grande parte desses pacientes não vão nem falar sobre o quanto isso é importante na sua vida. Mas a gente sabe que quando eles têm essa forma, esse recurso a mais de enfrentar a doença, ele consegue usar desse artifício para poder enxergar alternativas, melhorar um pouco, por exemplo, o seu quadro de tristeza. Isso pode ajudar diretamente na sua reabilitação, na sua aderência medicamentosa, e as coisas tendem a fazer mais sentido, né? Porque às vezes eles ficam tão desabados e às vezes não têm recursos, que a religião, a fé, acaba sendo uma forma muito poderosa de fortalecê-los para ajudar nesse enfrentamento. Então, não tenho dúvida de que quem tem uma crença, e isso não é uma coisa que pode ser imposta, então, agora que o senhor está doente, vamos começar a acreditar uma coisa? Não, tem que ser uma coisa voluntária da pessoa, né? Tem que fazer sentido para ela, para poder conseguir caminhar o curso da doença com esse auxílio, sem dúvida. Doutor Daniel, então a gente pode assim, analisar que a mente humana pode ser considerada, digamos que, uma fonte de poder? A gente pode analisar por aí mesmo? Eu até eu faço também dos meus estudos com a medicina tradicional chinesa. E lá eles têm uma questão muito grande do ser como um todo e do poder da mente. É interessante que no Conselho da Medicina Chinesa eles relacionam o coração como sendo o abrigo da mente. E não tenho dúvidas de que se uma pessoa está mais triste, né, que se ela está mais deprimida, mais apática, a sua energia como um todo vai estar diferenciada. Então, para enfrentar um processo de doença grave, por exemplo, uma terapia intensiva, né, um paciente com uma doença muito grave, por exemplo, com COVID, se ele tem uma resiliência maior, se ele tem uma forma de enfrentamento maior, seja com qualquer recurso,
espiritual, psicológico, ele vai se alimentar mais, ele vai ter mais força para poder fazer a fisioterapia, a sua reabilitação, e não tenho dúvida de que isso vai agir de uma forma hormonal, sistema imunológico, e vai influenciar na sua recuperação. Talvez seja uma coisa muito difícil de ser mensurada, e hoje a gente tem na ciência a necessidade de provar certas coisas, né, mensurando, né, tal coisa dentro do sangue, ou tal dado de exame físico, enfim, que seja, mas a gente percebe que realmente essa forma de enfrentamento auxilia muito nessa recuperação. Um dos meus trabalhos é dentro da terapia intensiva, e a gente vê que pacientes que tendem a não vou nem dizer se esforçar, porque parece que é uma coisa de vontade. Às vezes o paciente não tem nem energia para poder fazer isso de tão debilitado que ele está, né? E isso dificulta muito na reabilitação e até no sucesso da resolução daquela patologia que está causando um agravamento da saúde. Estamos conversando aqui no Tom Maior com Daniel Deissante, cardiologista, integrante do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor Daniel, a ideia então é que o profissional, né, dê a mesma dimensão para questões clássicas como hábitos alimentares, àquelas associadas também à espiritualidade. Mas como que deve ser a abordagem por parte do profissional a esse paciente? Lembrando, né, boa pergunta sua, que a abordagem não necessariamente deve ser feita por um médico, nem necessariamente por um profissional religioso, um capelão, né, um profissional que esteja vinculado ao serviço para aquela função. Qualquer membro da equipe, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, pode abordar. Existem alguns roteiros, né, por exemplo, o roteiro FICA, que é uma forma de anamnese que se faz direcionada para avaliação de questões espirituais. Então, ela acaba sendo um norteador de perguntas que você pode fazer para o paciente, e ele começa a dar informações, e isso abre um leque para você criar esse vínculo. Obviamente, isso tem que ter uma sensibilidade do profissional para saber o momento que isso deve ser feito. Então, se o paciente está lá com dor ou com desconforto respiratório, não é o momento que você vai fazer uma investigação da parte espiritual dele. Então, tem que ter muita dessa sensibilidade do profissional. E também tem que mostrar claro que isso é uma parte do processo de entendimento do profissional de saúde para com o paciente. E não aquela questão de, eu estou só perguntando isso aqui porque o seu quadro está grave. E aí tem risco dele ficar ressabiado e nem responder. Então, quanto mais a gente transformar isso culturalmente como um processo natural do lidar médico, a pergunta espiritual faz tanta parte do nosso interrogatório quanto saber se o senhor tem antecedente de diabetes ou colesterol alto, né? E aí, você tendo esse treinamento, obviamente é uma coisa que demanda tempo, demanda estudo, não é uma coisa que a faculdade nos ensina, né? Ninguém, pelo menos na minha época que eu me formei, e até mesmo na pós-graduação, ninguém veio falar sobre esse tema. Então, há um grande déficit da parte de ensino das instituições, de fazer com que o profissional já venha desde a sua graduação convivendo com esse tema, entendendo a importância desse tema, para poder aplicar. E acaba sendo só uma parcela desses profissionais que acabam se interessando e tendo a expertise para poder aplicar isso na sua rotina. Então, existe toda uma técnica que não é simples, tem que ter empatia, tem que ter a compaixão com o outro e os seus jeitos que a gente ensina dentro do cuidados paliativos, mas que pode ser aberta e deve ser aberta às outras áreas. Doutor Daniel, a percepção que nós temos é que a religião, a espiritualidade, elas têm recebido atenção especial frente aos fatores psicossociais que podem, então, influenciar nos resultados da saúde física. Por quê? A gente está percebendo isso, assim, é uma percepção que nós temos. Qual a avaliação do senhor sobre isso? Eu acho que há uma mudança cultural na forma de se fazer a medicina, né? A hora que eu falo medicina, eu falo a saúde como um todo. Atualmente, né, a pandemia fez a gente repensar muitas coisas da nossa maneira de lidar com o outro. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente vê a dor do outro, a forma como a gente se comporta frente a uma dor do outro. E as pessoas começam a ficar mais introspectivas, elas começam a ver outras questões que não estavam tantas as claras como no passado. Uma delas é o próprio sofrimento do profissional de saúde, né, que frente a todo esse tsunami que foi o coronavírus desde o ano passado,
está em contato cada vez mais com o seu próprio sofrimento e talvez esteja identificando no outro o seu sofrimento, seja pelas mídias sociais, seja, né, pelo jornalismo. Tudo a gente está vendo um grande sofrimento que está batendo cada vez mais a nossa porta. E a gente tem duas opções: sermos alheios a isso, continuarmos seguindo a nossa vida como antes, de uma forma paternalista, eu sei o que é melhor, ou a gente começa a dar ouvido ao paciente e valorizar cada vez mais a sua autonomia e fazer aquele cuidado que a gente chama cuidado centrado no paciente. Então, eu posso até ter uma recomendação, um guideline falando que para tal doença, tal tratamento são os melhores. Mas para aquele paciente especificamente, ele é um ser complexo, ele precisa ser ouvido. Qual que é a sua vontade? Quais são as expectativas? Quais são os seus medos? E aí, entendendo quem que é aquela pessoa, eu consigo adequar o meu tratamento, o meu cuidado à sua necessidade. Talvez alguém pensar, aquele paciente com falência respiratória por um câncer de pulmão precisa ser entubado, reanimado e para uma UTI. Mas talvez não, ele tem uma vontade de que ele possa viver o seu final de vida dentro da casa, vivendo a sua espiritualidade dentro do seu lar, junto com a sua família, o seu cachorrinho, sendo devidamente medicamentado, recebendo devidamente seus medicamentos, né? Mas que ele possa fazer com que aquele processo de doença seja de acordo com as suas vontades. E isso a gente valoriza muito dentro do cuidados paliativos, né? A autonomia e o que são os valores do paciente. Porque fazer saúde nada mais é do que a gente tentar agregar valor àquela vida que está passando por um momento difícil, que é a sua doença. Doutor Daniel, o trabalho, então, ele sugere, né, um questionário para aferição dos comportamentos. E um deles, doutor Daniel, aborda especificamente a questão da capacidade de perdoar. Porque, especificamente, perdão é uma postura vista como algo positivo, doutor. A gente pode dizer, assim, que a mágoa, ela faz mal para a saúde? A gente sabe que o perdão, né, até fazer uma citação bíblica aqui, né, Jesus perdoava, e até fazer uma comparação, né, você acha que é mais fácil fazer o paraplégico levantar e andar ou perdoar os pecados? Então a gente tem essa questão até cultural que é difícil a gente perdoar. E a hora que a gente perdoa, parece que a gente tira um peso, né, de si mesmo, uma coisa que estava machucando, trazendo dor, porque a nossa relação com o outro, né, e isso é dos pontos da espiritualidade, o nosso relacionamento com o outro, seja o ser humano, seja o animal, seja algo da natureza, é uma das coisas que nos identifica como sociedade. O nosso ser, né, nós somos seres morais, que se relaciona com outras pessoas. Então, se você vive em desagrado com alguém, tem alguma coisa te machucando. Você acha que é aquela pessoa, mas dentro de você, você fica com raiva, você fica angustiado, você fica, né, nervoso, você pode ter insônia. E isso são sentimentos que vão fazer com que o organismo ele sofra de alguma forma. Então, a hora que você perdoa, e não é só dizer eu te desculpo e virar as costas e nunca mais falar com a pessoa, mas é realmente aquela sensação de volta de vínculo. E a hora que você se vincula com as pessoas, você volta a realizar a sua espiritualidade. Então, o perdão nada mais é do que uma forma de você exercitar a sua espiritualidade, naquele sentido mais amplo que eu trouxe no começo da discussão. Mencionou aqui durante a nossa entrevista, né, sobre a importância dos estudos da espiritualidade, também aliada à medicina. Até muito recentemente, né, parece que a medicina e a espiritualidade não conversavam. Hoje, 9 em cada 10 universidades médicas nos Estados Unidos incluíram já na grade curricular o tema espiritualidade e saúde. Como é que a gente pode ensinar espiritualidade e saúde, doutor? Eu acho que um dos pontos iniciais é a gente mostrar essa necessidade. Porque, assim, se for só uma matéria para a pessoa lá na graduação, dentre tantas outras, com certeza isso vai ficar como, tem que aprender aquele negócio para passar na prova. Não, a gente tem que mostrar que isso tem impacto direto na vida daqueles pacientes. E uma coisa muito interessante, né? Eu estava lendo uma revisão outro dia, que quando a pessoa entra na medicina, ela entra com aquele espírito, vou ajudar as pessoas,
eu vou poder fazer o bem, vou curar. E aí passa os primeiros 3 anos, né, que é mais voltado para estudo da fisiologia, né, das doenças em si, com esse aspecto. A hora que entra no 4º para o 5º ano, que a gente chama de internato, começa a ter uma vivência um pouco maior, começa a ter contatos com a realidade e com o tratar, o curar, o querer fazer a doença desaparecer, e acaba tendo exemplos de pessoas, muitas vezes, que têm outra fundamentação, outra vivência, e acabam não valorizando tanto essa parte. Então, culturalmente, os nossos professores são pessoas que têm um aprendizado da medicina, uma vivência prática muito diferente do que a gente ensina hoje nas faculdades. Então, essa forma de ver acaba criando profissionais que se espelham nos seus tutores. O que eu vejo é, com uma mudança cultural, as novas gerações vindo já num contexto diferenciado de entender a doença dessa forma mais ampla, vai ser mais fácil aplicar no seu dia a dia a questão da necessidade da espiritualidade. Obviamente, não dá para deixar só na mão deles perceberem isso, mas a gente tem que instrumentalizá-los. É trazer essa vivência, é trazer as formas de abordá-la. Então, a questão da comunicação é extremamente importante. A gente sabe que conversar com o paciente, conversar com familiares é uma coisa difícil. Existe prática, existe treino, existe técnica, e abordar a espiritualidade vai nesse mesmo caminho. Então, a gente tem que ensiná-los a como fazer, e para que eles tenham, na sua vivência, esse treinamento para poder também cada vez mais irem praticando e perceberem como feedback o quanto que isso realmente é importante, para não ser só mais uma matéria da faculdade ou do seu curso de especialização. Mas isso tem que partir da gente, que somos os professores, estamos lá para dar exemplo. Doutor Daniel, já para finalizar então aqui o nosso bate-papo, queria que o senhor falasse também da realidade aqui no Brasil, tanto nos aspectos da importância da espiritualidade já nas universidades, né, qual é o cenário aqui no Brasil, e também da aplicação da espiritualidade nos tratamentos médicos. É exatamente isso que eu estava comentando. Eu acho que a gente está no momento de virada. Eu acho que agora a tendência cada vez mais são essas práticas integrativas que a gente fala, estarem presentes na nossa rotina, e isso cada vez mais adentrar os cursos, a gente ter especializações, a gente ter matérias dentro das graduações e pós-graduações, e isso acabar sendo naturalmente aplicado na nossa rotina médica diária. A gente tem, paralelamente a isso, os cuidados paliativos cada vez mais atuantes. A gente tem mais cursos de formação de profissionais especializados em cuidados paliativos. No serviço onde eu trabalho, a gente recebe solicitações mensalmente de pessoas querendo vir aprender com a gente, além dos residentes e aprimorandos que já estão matriculados. A gente recebe todo mês, pelo menos mais 5 ou 8 especializandos das diversas áreas, medicina, enfermagem, que querem ver um pouquinho mais da realidade de cuidados paliativos, porque é uma área que trata o ser humano como um todo, usa a especialidade como uma das suas ferramentas, e a gente tem que sempre exercitar isso. Dentro do nosso serviço, nós temos uma liga de graduandos de cuidados paliativos, e uma liga composta por multiprofissionais, tem o curso de medicina, tem de enfermagem, tem de terapia ocupacional, enfim, tem várias áreas da graduação que fazem parte desse curso, que ele é extracurricular. A gente tem mais de 50 graduandos das diversas áreas que se interessam pela necessidade de aprender cuidados paliativos, isso já desde a graduação, suplantando uma falha da grade curricular que não consegue dar todos esses conhecimentos ao longo da sua formação. Então, a minha perspectiva é que nos próximos anos, e não acho que vai ser uma coisa tão rápida, é uma virada que vai demorar ainda muito tempo, mas eu acho que gradualmente, cada vez mais, a gente vai ter um interesse dos profissionais para aprender a lidar com essas questões e a aplicar isso na sua prática clínica. Agora,
recentemente, um colega meu está publicando aqui um tratado de espiritualidade aplicado na medicina, mais de 500 páginas, um colega oncologista muito bem trabalhado. Eu acho que vai ajudar, quanto mais a gente tiver de referências para pesquisa, para estudo, mais vai ajudar as pessoas a poderem aprender com isso e aplicar na sua rotina. Doutor Daniel, muito interessante, né, saber como a espiritualidade está relacionada aos tratamentos médicos. Com certeza serve de inspiração, de autorreflexão e também de autoconhecimento para muitas pessoas que nos acompanharam aqui agora no Tom Maior. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado e boa sorte na série de vocês aí. Tomara que consiga ajudar muitas pessoas. Com certeza. Conversamos aqui no Tom Maior com o Dr. Daniel Deissante, cardiologista e integrante do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Logo mais, daqui a pouquinho, no nosso portal, no sagresonline.com.br, você pode conferir a íntegra dessa entrevista que está estreando aqui no Tom Maior, o nosso quadro Forma do Bem. Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior.